Fala galera, boa tarde para vocês, ou bom dia, boa noite para o horário que você for assistir. Lembrando que nossas aulas sempre ficam salvas, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de 1 Coríntios, hoje vai ser o nosso último estudo. Como que a gente vai fazer, né? Eu vou fazer o capítulo 15 e 16 juntos, né? Para quem não me conhece, eu sou Leandro Rodrigues aqui e eu venho sempre trazendo essas aulas. Ano que vem, nós já vamos começar estudando o livro de Jó, né? Por quê? Nós vamos fazer Vou explicar para vocês até aqui já como que nós vamos fazer ano que vem. Provavelmente aqui no prédio, esse local que nós estamos junto com a igreja, nós vamos estudar a Bíblia, né? No sentido cronológico. Nós temos também um grupo de devocionais diários, eu vou até colocar aqui a propaganda dele, né? Que vai ser feito também esses estudos, os devocionais diários baseados nesse tema que será a Bíblia de forma cronológica, tá bom? Então nós vamos fazer Jó, só que eu vou fazer Jó, algumas lives vão ser um pouco mais longas, né? Por quê? Ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo aqui terça-feira, eu vou estar fazendo uma aula no domingo também de Jó, falando um pouco sobre o tema que trata o livro de Jó e como que ele se aplica, né, nos dias de hoje. Deixa eu só ver aqui. Precisar aplicar um efeito aqui. Só um minuto. Tá bom? Então, é isso. Vou aplicar um efeito aqui rapidinho nele. Depois eu me organizo para fazer isso da melhor forma para vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, vai estar aqui na descrição o grupo, tá? O grupo de devocionais diários, para vocês poderem já acessar e poderem participar, tá bom? Então, nós vamos, sem mais delongas, nós vamos começar aqui a nossa live sobre 1 Coríntios, começando a partir do capítulo 15, tá bom? Então, vamos olhar aqui já na minha tela. Na minha tela aqui, vocês estão vendo já o estudo. Aqui eu criei um arquivo, né? Porque aí fica mais fácil a gente ler e tal, mas é a Bíblia, você pode colocar pela sua Bíblia mesmo, não tem nenhum problema. Não vai interferir em nada, é a mesma escritura, né? Então, nós vimos bastante na aula passada, capítulo 4, sobre a questão dos dons espirituais, né? A importância de utilizar bem o dom de línguas, o que de fato é o dom de línguas. Nós falamos também sobre a ordem do culto, a importância do papel tanto do homem quanto da mulher no culto. E no capítulo 15 nós vamos continuar meditando a respeito disso. A carta de 1 Coríntios, como nós estamos vendo, nós vemos que eles são irmãos que eles estão com problemas de manter uma unidade. Essa unidade no sentido de todos viverem por Cristo. A gente vê que eles estavam se dividindo, falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, etc. Isso, com certeza, não é a vontade de Deus, né? Deus espera que o ser humano esteja em conformidade, né? E não fique brigando por homens, né? Então, a gente precisa ter isso claro. E Paulo entendia isso claramente. Deixa eu só alinhar aqui, que eu vi que está torto na live. Pronto. Tá certo aí para vocês. Tá bom? Então a gente vai começar lendo, vamos ler como está separado aqui, do 1 a 11 primeiro, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, ao qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12.
e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, que a sua graça que me foi concedida não se torne vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim vocês creem. Então vamos lá. Paulo, primeiro ponto aqui, Paulo ele relembra os primórdios de onde procede a nossa fé. Isso é muito importante a gente compreender. De onde procede a nossa fé? Nós vimos, venham lembrar o evangelho anunciado a vocês. Então, a base, o objetivo sempre é voltar ao início daquilo que foi pregado. Se nós mantivermos firme naquilo lembrando, olha que interessante, lembrar. Quando nós fazemos assim, nós estamos lembrando. Quando nós estamos lembrando. Então, o objetivo principal do cristão é lembrar. Não é criar coisas novas, não é acrescentar. É simplesmente lembrar aquilo que já foi dito. Então, Paulo, ele coloca esse ponto-chave, que é isso. Venham lembrar do Evangelho, as boas novas anunciadas a vocês. E nessas que nós temos que nos manter firmes e não criar coisas, não ficar tomando posições, Ele fala, por meio deles vocês também são salvos. Mas se retiverem a palavra, a qual a palavra assim tal, preguei a vocês. A menos, como ele fala, tenham crido em vão, né? E é esse o ponto-chave do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Né? Então, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi ressuscitado, foi sepultado, ressuscitado, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, é isso que nós cremos. E as testemunhas oculares que surgem após isso. Então, o ponto-chave é isso. O cristianismo está baseado em que Cristo ressuscitou. Ressuscitou. Não é outra coisa, não é reencarnação. Cristo ressuscitou. O cristianismo está baseado nisso. Se você quer ser um cristão, você tem que aceitar que Cristo ressuscitou através das testemunhas oculares. Vai precisar de fé para isso, né? Porque nós não vimos, mas nós temos que acreditar nessas 500 e tantas testemunhas que viram e testificaram Jesus ressuscitado. Então é isso que é baseado no cristianismo. Ah, mas eu sou cristão. Então você não é cristão. Ah, eu sou cristão. Não, você não é cristão, porque o cristianismo é sobre ressurreição. Pronto. É isso. Paulo está dizendo aqui. O cristianismo, o crer em Cristo, é sobre ressurreição. É aí que está baseada a nossa fé. Que Cristo ressuscita e nós podemos voltar para ressuscitar juntamente com Ele. Outro ponto, né? Paulo reconhece as suas falhas e se considera o menor de todos. Ele fala, né, no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou de se chamar de apóstolo. Não que ele está invalidando o apostolado dele, mas ele está dizendo que pelo que ele fez, ele não seria digno disso. Então, Paulo se coloca como menor dos apóstolos, mediante as suas falhas. Eu acho que, e aí que está o ponto-chave, quanto menor você for, e Jesus fala isso, né? Aquele que quer ser maior, sirva. Eu acho que Paulo se sentiu tão, como eu posso dizer, ele se sentiu tão culpado por perseguir a igreja de Deus que ele falou, não, vou me esforçar o dobro. Já que eu me esforcei tanto para perseguir, eu vou me esforçar o dobro para fazer a vontade de Deus. Se todos pensassem assim, seria ótimo, né? Muitas vezes nós temos de uma frustração religiosa de pessoas que nos ensinaram doutrinas falsas e nós ficamos tão traumatizados com isso que nós nem pensamos, peraí, então deixa eu me esforçar 100% pela verdade. Talvez nós teríamos mais exemplos como Paulo no dia a dia se nós pensássemos dessa forma. Porque nós temos que deixar de lado toda a frustração, todo o engano e se apegar à verdade. Então se eu estava aquilo era mentira, então agora eu me apego à verdade. Eu me apego a verdades escritas, aquilo que é fato e verdade.
voltando aqui, ele coloca, né? Consegue perceber como Deus foi misericordioso com ele. Então, isso é o fato, né? Nós temos que perceber o quanto Deus é misericordioso conosco. Isso deve gerar uma ação em nós. Se isso não gera atitude, acho que a gente não entendeu, né? Porque aí que vem esse ponto-chave, né? A fé. A fé, ela é uma manifestação da gratidão, uma manifestação da certeza, e não da busca pela salvação. Isso quer dizer o quê? Que porque se eu tenho fé, eu tenho obras, como o Tiago escreve. Se eu tenho obras, isso demonstra que eu sou grato a Deus pelo que ele fez. E não porque eu preciso ser salvo. É isso que o Tiago está falando. Se eu falo que eu creio em Deus e não tenho obras, é morta a minha fé. Porque não, a minha certeza tem que manifestar uma ação, uma gratidão. Então, nós não somos salvos pela nossa capacidade de ser salvos. Nós somos salvos pela graça. E a fé é uma demonstração da gratidão que nós temos a Deus. Nos versículos anteriores, ele escreve, né? Ora, versículo 12. Ora, se que se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que na ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, o qual não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio para um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, eu vou ler tudo. Então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus e Pai, Deus ao Deus e Pai, quando houver destruição de todos os principados, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aqueles que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhes sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizaram por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizaram por causa deles? E por que também nós nos expomos aos perigos toda a hora? Dia após dia morro, afirmo isso, irmão, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito se os mortos não ressuscitaram? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Volte à sobriedade como convém, e não pequem, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Só vou ali pegar uma água, só porque deu uma sede aqui agora. Depois dessa leitura, vou ali pegar uma água já. Só um minuto. Pronto, voltei. Vamos lá. Vem aqui para minha tela. Vamos lá. Do versículo 19, do 12 ao 19, esse é o ponto que eu falei, né, da ressurreição. A ressurreição é um ponto fundamental das Escrituras. Sem a ressurreição não existe a pregação do Evangelho.
Então, essas pessoas que afirmam outra coisa além da ressurreição, além de não serem cristãos, obviamente, porque o cristianismo afirma a ressurreição, até muitas vezes são anticristos, né? Ignoram Cristo como um meio de salvação. Então, a gente tem que tomar cuidado com certo tipo de doutrina. Então, primeiro ponto, acreditamos na ressurreição de Cristo. Isso é o princípio do cristianismo. Então, a nossa confissão de fé está baseada em que Cristo ressuscitou. Todo cristão tem que confessar que Jesus ressuscitou. Não faz sentido ser cristão se Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, não faz sentido a pregação. Entende? Porque eu estou pregando que seremos como Cristo, ressurretos. Mas se eu não prego isso, eu não sou cristão. Terceiro ponto, a infelicidade desse mundo. Então, existe... Acho que aqui há de haver, peraí. A infelicidade nesse mundo quer dizer o quê? Que se nossa vida ela fosse baseada apenas nesse mundo, apenas aqui, Paulo fala, né? Nós seríamos os mais infelizes, né? Como ele fala aqui, ó. Cadê? Versículo, além disso, se Cristo é nossa fé, se a nossa esperança de cristianismo está apenas nessa terra, somos os mais felizes desse mundo. Então, nossa esperança vai além dessa terra. Então, esqueci isso, cara. Então, se Cristo não ressuscita, gera vários problemas. Primeiro, então, que nós estamos mortos no pecado, sem remissão. Então, nós todos somos condenados, porque se nós estamos predestinados a uma coisa, é a morte. Nós só recebemos, e obviamente isso é um ponto importante, nós recebemos só uma predestinada à salvação em Cristo. Então, é Cristo que está predestinado. Então, se eu estou com Cristo, então eu estou na salvação. Agora, se eu estou sem Cristo, eu não estou. Mas para estar com Cristo, eu preciso ter essa confissão de fé. Que Ele ressuscitou, me batizar, né? Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16. Tudo isso. Não é só chegar lá, eu creio. Não, eu preciso ter ações de obediência que manifestem a fé. Não é simplesmente eu chegar e falar a palavra, e falar eu creio. Não é assim que funciona. A Escritura nunca falou sobre isso. Mas o Adão na cruz. Mas aí tem outros contextos muito perigosos, né? Se a gente entrar por essa linha. É melhor ir pelo certo, pelo caminho certo, que está prescrito quando os apóstolos pregaram. Então, isso tudo manifesta uma confissão de fé que o cristão genuíno deve ter. Voltando ali, dos versículos 20 a 28, em Cristo nós temos a chance, né, de ressuscitar com Ele. Assim como morremos com Adão, viveremos com Cristo. Então, obviamente, nós morremos com Adão no sentido que Adão, Paulo explica isso em Romanos, né? A morte reinou, né? Por conta, entrou o pecado por causa de Adão. Mas nós não recebemos o pecado de Adão, né? Cristo morre pelo pecado de cada um. Esse é o ponto. O que acontece em Adão é que o pecado entra no mundo. Então, o conhecimento do bem e do mal, isso gera uma cobiça e logo nós pecamos, né? Mas isso quer dizer que entrou em Adão. Nós não sofremos o pecado de Adão, no sentido que eu vou pagar pelo pecado de Adão. Não, eu pago pelo meu pecado. É o meu pecado que eu vou pagar. Por isso que o meu pecado ele exige consciência. O pecado ele só é pecado quando ele tem consciência. Né? Paulo escreve isso em Romanos, né? O pecado reinou de Adão até Moisés, por falta da consciência das pessoas. Quando houve consciência, então eu entendi que era errar o alvo. Errar o alvo, né? Adão e Eva erraram o alvo. E a lei mostra a nossa incapacidade de salvar, então nós precisamos olhar para Cristo. Agora, se não crermos na ressurreição, não faz nenhum sentido ser cristão. Esse é o fato. Se você não crê na ressurreição, não sei porque você quer ser cristão. Por quê? Porque você não vai ser salvo. Porque o cristianismo está baseado na ressurreição. Hoje em dia, muitas pessoas que não afirmam a ressurreição, às vezes se dizem cristão. Não faz sentido. Não faz sentido. Entende? Então a gente precisa entender e compreender e pôr a nomenclatura certa naquilo que eu quero ser. Agora, o cristão acredita na ressurreição de Cristo. Pronto. Se você não acredita, você não é cristão. Esse é o ponto-chave. Porque é isso que Paulo está falando. Se Cristo ressuscitou, é vã a sua fé. Você não está acreditando naquilo que a gente está pregando.
Do 29 ao 34, né? Se os mortos não ressuscitam, não adiantou nada o batismo, né, dessas pessoas. E ele até fala, né? Algumas pessoas estavam se batizando talvez para vão batizar por causa de fulano que morreu e eu quero ver na eternidade. Tem até uma série que acontece isso, não sei me engano, é Vikings, né? Que um homem quer batizar porque o amigo dele era cristão e queria ver no céu. Então, amanhã Paulo coloca, né? Porque então se nós não vamos morrer, então iremos morrer, né? Mesmo assim, simples, né? Cristo não teve solução nenhuma. A vida de Cristo é isso que ele está colocando. Então, nesse caso, a gente vê uma vida promíscua, né? Uma vida regalada ao pecado. Mas o ponto é, ser cristão é acreditar na ressurreição. Simples assim. Se você conversa ser cristão, você não crê nisso, você precisa meditar mais sobre as escrituras. Porque é isso que o cristão crê. E é isso que Paulo está definindo qual que é a base do cristianismo, né? Obviamente não existia esse termo cristianismo, né? Mas é isso. Essa é a base do cristianismo. Continuando aqui nos versículos do capítulo aqui, do 35 diante. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato? O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo, que hás de ser. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá um corpo como quer dar. E a cada um dá a semente do seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, e outra das aves, e outras as dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque até entre as estrelas há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra e ressuscita na honra. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se como corpo natural e ressuscita como corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificado. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, a ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando o corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi o monte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Vamos lá. Pontos que a gente precisa entender aqui. Ficou um pouco confuso o que Paulo vai falar, mas o que Paulo está querendo dizer? Ele começa sobre a semente, né? Para que a semente, deixa eu pôr aqui na minha cara, para que a semente ela possa dar fruto, primeiro ela precisa ser pisada para dar fruto. E aí Paulo estabelece que no mundo natural, existem corpos diferentes. Existe o corpo do animal, existe o corpo nosso, dos seres humanos, existe o corpo dos peixes, e esses corpos são diferentes, apropriados cada um para a sua área. O peixe ele tem um corpo apropriado para a água, o animal tem um corpo apropriado para a savana, e nós temos um corpo apropriado
para se adaptar, vamos dizer assim, nós temos a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente. Para o céu, nós não herdaremos um corpo terreno, não é esse corpo, é um corpo espiritual, um corpo celestial. Quer dizer o quê? Que esse corpo precisa findar, morrer. Só que nem todos vão morrer. Alguns só serão transformados desse corpo. Então, isso revela alguns pontos importantes, né? Tem aquelas pessoas, né? Então, a pessoa tem que manter esse corpo puro, né? Os irmãos que foram queimados no céu, com que corpo eles vão voltar se o corpo deles for queimado? Porque não é aquele corpo, né? É um corpo celestial. Eles vão ganhar um novo corpo, um novo ser, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Esse corpo nosso não herdará o reino espiritual, é um corpo transformado, né? Então, é isso que a gente precisa compreender. O corpo ele não é o mais importante. Deus dá um corpo como Ele quer, então Ele vai dar um corpo transformado, um corpo celestial, um corpo eterno, né? Passaremos dessa vida terrena que acaba, que cessa, por uma vida eterna superior. O corpo natural é feito do pó, né? Então, existe, como foi criado em Adão, mas existe um corpo espiritual. Agora, esse ponto é chave. O corpo, o sangue, carne e sangue não podem dar o reino dos céus. Né? Então, nesse corpo não é mais importante. Isso não quer dizer que nós não temos que cuidar, né? Isso é um ponto interessante para a gente tocar, porque às vezes você pode manifestar uma ideia de, então eu não preciso cuidar desse corpo, eu posso tragar, não vai ser esse corpo. Mas, normalmente quando nós cuidamos de algo, cuidamos do nosso corpo, a princípio com cuidado para o outro, né? Gosto muito de pensar nesse ponto, né? Teve um vídeo de uma moça aí que ela estava com um bebê acima do peso e esse bebê começa a descer uma ladeira, né? Que ele estava num carrinho. E ela vai tentar pegar, ela cai, né? Isso revela, obviamente, uma questão de saúde física, mas também revela um ponto que nós temos que ter uma boa saúde, manifestar uma boa saúde, porque em algum momento alguém vai precisar de nós. E se nós estivermos incapazes de ajudar essa pessoa, nós podemos perder uma vida, né? Como se não fosse o rapaz que apareceu correndo atrás do carrinho, isso não teria acontecido. Então, acho que tem esses pontos pra gente meditar, sabe? Sobre isso. Mas o ponto-chave aqui, não, o corpo não é mais importante, nós vamos receber o corpo eterno. O corpo é semeado na corrupção, para ressuscitar na incorrupção. Né? Então, o corpo é semeado na desonra, para receber honra. Isso faz parte da graça, né? Nós recebemos o amor de Deus. De que, mesmo nós não temos nenhuma capacidade para nos salvar, Ele nos salva, essa é a graça. E é isso, temos um corpo corruptível, cristiano capaz de tirar a nossa corrupção. Então, nenhuma prática nossa, de fato, vai tirar a nossa corrupção. Mesmo, até o último dia, nós ainda seremos pecadores, né? Redimidos, mas pecadores. Nós vamos ter falhas, coisas para melhorar. Podemos nos aperfeiçoar, mas ainda teremos coisas para melhorar. Mas Cristo, Ele vai tirar, é Ele que tira a corrupção, por isso que eu preciso de fé, né? Que Ele tira essa corrupção de mim. Tá bom? Pessoal, lembrando, pode deixar os comentários aí, tá bom? Nós vamos entrar agora no capítulo 16, que vai dizer o seguinte, ó. 16, que são basicamente considerações finais, né? Quanto à coleta para os santos, façam também como você ordenou a igreja da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero conhecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada de temer quando estiver entre vocês, porque trabalho na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém nos preze. Ajude-nos a continuar a viagem em paz, para que venham até aqui,
visto que espero que os irmãos, quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenham recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos. Mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Então vamos lá. Aqui ele fala sobre a coleta, né? Ele ordenou, né? Ele fez uma ordem a algumas igrejas, principalmente da galáxia, que no primeiro dia de semana eles se separassem, né? A gente precisa estabelecer um ponto importante sobre a oferta aqui, né? No primeiro século, os irmãos, eles não tinham dízimo, até porque o dízimo ele é uma questão prescrita para o povo levita. E o povo levita era separado para o serviço real. Só que agora todos nós somos sacerdócio real, nação santa. Então nem faz sentido ter dízimo, né? Então a oferta, olha que interessante, a oferta é um upgrade, vamos dizer assim. É onde eu não dou 10%, eu dou aquilo conforme a minha vontade. Tem pessoas que dão 10%, tem 20%, 50%, a pessoa pode dar o quanto ela quiser. E isso é para quê? Coleta para os santos, quer dizer, para o povo santificado. Então não é... Esse negócio de dízimo é uma questão do passado da lei e especificamente para o povo levita. Não tem nenhum levita entre nós, obviamente. Pode até ter, né, um levita, só que não tem mais essa questão de sumo sacerdote. Agora, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Então, isso não faz muito sentido, né? Desconfiem quando houver essa cobrança, né? Porque, de fato, isso é uma questão anterior do Novo Testamento. No Novo Testamento, várias coisas, elas são superiores, entendeu? Então, a gente tem que olhar direitinho. Então, a gente vê que era necessário, né, fazer essa coleta quando eles foram. E aí fala, conforme a sua prosperidade. Então, imagina você cobrar 10% de uma pessoa, assim não consegue, mas ela consegue dar uma forma, mas não 10%. Então, no Evangelho nós temos a liberdade de fazer o bem de acordo com aquilo que nós temos. Mas devemos fazer. E aí ele está falando sobre isso, né, dele querer visitar eles, passar um tempo com eles, é mais uma questão informativa, né? Ele não vai conseguir provavelmente agora, mas ele fala que talvez Timóteo iria, se eu não me engano, Timóteo foi de fato. Ele fala também de Apolo, né? Lembra que Apolo estava na conversa, né? No sentido, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, mas Apolo também não queria ir, né? Então, esse é um ponto importante. Sobre a oferta, outra coisa que eu não falei, que ela é feita com antecedência, né? Separada na hora, não é pela emoção, né? Não é agora, eu tiro do meu bolso e dou ali no meio do culto, algo do tipo. Não, eu faço, separo em casa, conforme a prosperidade. E aqui no versículo seguinte, né, o final é mais curto, né, porque é mais uma despedida, não tem tantas coisas assim para a gente analisar dentro do contexto. Versículo 13 em diante. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Estefanas são as primícias de Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeite-se às pessoas com eles, bem como todos aqueles que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estefanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltavam da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Dê o devido reconhecimento aos homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Então, esse final é perfeito, né? Precisamos fazer todas as coisas, de fato, com amor. Precisamos sujeitar uns aos outros, precisamos amar ao Senhor. Que esse é o que fecha a carta. Então, por que eu preciso ter um só pensamento? Porque eu preciso fazer tudo com amor. Porque eu preciso amar e me sujeitar ao meu irmão. Então, tudo tem que agir para o meio comum, de ser um só corpo. E a gente vê isso em toda a carta, tudo se manifesta na carta. A ideia deles usarem os dons, deles pensarem na edificação do irmão, e não ficar se aparecendo com o dom que eles tinham. Deles fazerem as coisas com ordem, não querer exercer a primazia dentro da igreja, mas respeitar a ordem cultual. Isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte do ser cristão, de pensar no outro.
tá bom? Gente, no mais é isso. Agradeço vocês que participaram dessas lives de Primo Corinthians. Agora nós nos vemos. Semana que vem nós já começamos as lives de Jó, tá bom? No dia 30. E é isso, tá bom? Obrigado a vocês, fiquem com Deus, deixem as suas perguntas nos comentários. Também vocês podem entrar no grupo aqui que nós temos dos estudos mesmo, lá eu mando enquetes, às vezes perguntas, coisas interessantes que vocês com certeza vão gostar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.